Boa tarde, gente. Vamos lá, mais uma aula. Aula 14, né? Então a gente vai continuar. Vai ser japonês, falando Ademar agora, aula 14, né? Vamos falar agora de. A gente vai continuar falando sobre os processos de independência da América, tá certo? Na aula 13, comentei sobre as revoltas populares, os movimentos que surgiram ali no período da Revolução dos Estados Unidos, né? Como era a estratificação social da América Espanhola e que servia para basicamente toda a América, né? A coisa do europeu, que era considerado europeu mesmo morando aqui, mas que os filhos deles, mesmo sendo ricos, estudados e tudo, eram tratados como um ser secundário, né? Como uma pessoa de segunda qualidade, o que causava insatisfação. É desse grupo, no caso da Espanha, os crioulos, que vai surgir Simão Bolívar e José de São Martim, né? Aí depende, cada um fala de um jeito, os dois estão certos. Que são os líderes dos movimentos de independência da América Latina, tá certo? Mas essa estratificação ela vai acontecer na América Francesa, na América Portuguesa, tá? Sempre vai existir esse preconceito e esse tratamento diferenciado aos europeus nascidos aqui, os filhos de europeus nascidos aqui, tá? Sem falar do tratamento aos mestiços, aos índios, aos indígenas e aos africanos, que aí é um tratamento pior possível, tá? Então esses já têm todos os motivos. Mestiços, indígenas e africanos têm todos os motivos do mundo e todas as razões do mundo para se revoltar, se rebelar contra os dominadores europeus. Mas esse grupo crioulo, esse grupo europeu, americano-europeu, a insatisfação deles também é muito importante para que esses processos sejam efetivos, tá certo? Então, citei aí dois nomes, que são os dois nomes mais famosos, os dois mais conhecidos, quando se fala de libertação da América, de processos de independência da América, tá certo? Existe um esforço feroz de alguns historiadores brasileiros para encaixar Dom Pedro I nesse grupo. Sei lá, eu não concordo em nada com isso. Dom Pedro não tem nada de libertador da América, tá? Mas falaremos disso em outro momento. Dando sequência a essa coisa dos processos de independência da América Latina, é importante falar para vocês também que não foi só isso, tá? Nós temos uma conjunção de fatores que vai desembocar na independência dos países latino-americanos, tá? Então, obviamente que essas revoltas populares, essa insatisfação com o governo espanhol, principalmente o governo espanhol, mas os franceses também, é um fator importantíssimo. Mas existem outros fatores que vão se aliar a esse e vão tornar possível as guerras e as lutas de independência, tá? Então, além dessa insatisfação crioula, essa insatisfação popular, insatisfação dos oprimidos, dos escravos, dos indígenas, você vai ter outros fatores, certo? Você vai ter a questão das invasões napoleônicas, que é importantíssimo, tá? Napoleão, quando eu falei de Napoleão com vocês, eu avisei que no futuro esse cara, quando a gente fosse estudar as outras coisas, a gente ia ouvir falar desse cara, tá? O papel desse cidadão, Napoleão Bonaparte, na história mundial, as consequências dos atos deles, são como um polvo, elas vão abraçar todas as regiões, tá? Quase ninguém passou ileso ao período napoleônico, que embora curto, embora ali a confusão tenha sido na Europa, Napoleão invadiu a Europa, o restante da Europa, mas trouxe consequências para outros lugares, para a América, então consequências gigantes, tá? Então vamos lá, quando você vai ter a dominação napoleônica na Espanha,
Você vai criar um hiato, você vai criar uma lacuna de controle na América. Porque quem controlava grande parte da América? A França, a Inglaterra, né? Mas que já tinha perdido a sua porção, que é os Estados Unidos. Você tem a França, Portugal, a Holanda um pouco, mas principalmente a Espanha. Quando Napoleão invade a Espanha, invade Portugal, invade a Europa toda, à exceção da Inglaterra, ele vai criar uma lacuna, né? um vácuo no pacto colonial. Por um período, a colônia explorada, de repente ela não tem o explorador. O explorador fugiu, o explorador sumiu. Ou no caso do Brasil, o explorador veio para cá. Então a colônia ela deixa de ser uma colônia. E no caso do Brasil, ela vai se tornar a sede do Império Português. No caso da Espanha, de repente eles vão ficar acéfalos, eles não, é um corpo sem cabeça. A cabeça que explorava aquelas colônias, de repente não está mais lá. Ela foi expulsa por Napoleão. Então, as ações, a expansão napoleônica na Europa trouxe consequências gigantes para a América, porque ela mostrou, na prática, às colônias americanas que era possível sobreviver e muito melhor sem a dominação da metrópole. Então, como a Espanha ficou acéfala, ficou sem comando, as colônias ficaram também. As colônias passaram a agir por si só e para si só. Óbvio que quando a gente fala isso, muita gente vai falar assim, então ficou em harmonia. Não, nada de harmonia. As elites brancas continuaram explorando os mestiços, os africanos, os indígenas. Só que não havia a mão pesada da metrópole sobre tudo isso. Então, principalmente para as elites brancas, as elites europeias, as elites crioulas, a diferença foi gigantesca. Houve diferença também no tratamento aos demais grupos, principalmente aos grupos indígenas e africanos. A situação... É complicado falar que a situação do escravo melhorou, porque enquanto o cara é escravo não tem muito como melhorar, né? Mas a opressão da metrópole, por um período, ela desapareceu. E criou um ambiente muito menos difícil de se viver, de se lidar, do que havia durante o período colonial. Quando Napoleão perde a guerra, quando Napoleão é preso, Napoleão é exilado, os governos são recolocados, a gente já falou sobre o Congresso de Viena, os governos que foram expulsos por Napoleão retornam. É o caso de Dom João VI aqui no Brasil, que veio para o Brasil fugindo de Napoleão. Quando Napoleão é expulso, ele é obrigado a voltar. Ele nem queria voltar, hein? Dom João gostou daqui. Dom João, por ele, não voltava não, ficava no Brasil. Os portugueses vão exigir que ele retorne, que Portugal volte a ser a sede do Império. Na Espanha, os reis vão ser recolocados no lugar. E aí a colônia volta. Os países que eram colônia, por um período deixaram de ser colônia, porque a metrópole não existe. Ela foi invadida por Napoleão. De repente, a metrópole volta e a colônia volta a ser colônia. É óbvio que eles não vão aceitar. É óbvio que eles não vão querer. Eles saborearam, tiveram um gostinho da liberdade, da independência por um período. Voltar a ser controlado, voltar a ser explorado, voltar a ser oprimido não é tão simples. Então você tem as insatisfações sociais. Você vai ter o exemplo da independência dos Estados Unidos. E aliado a isso tudo, você vai ter essa experiência prática da liberdade. Então a junção desses fatores vai criar em toda a América um sentimento de liberdade urgente, de independência urgente. Esses países vão... As pessoas, e aí a gente está falando de todos os grupos, tá? Como a gente já falou na outra aula, no Peru, nos textos que eu coloquei, você vai ter grupos de pessoas comuns, de indígenas, grupos de pessoas comuns lutando pela liberdade. Então não só a elite crioula, tá certo? Então a junção desses fatores, ela vai convencer a todos de que a independência não é mais um sonho, que ela precisa se tornar uma realidade. Agora, você vai ter uma diferença ampla
entre desejo e realidade. O desejo de se tornar livre agora, a partir do que a gente falou, é fato, é incontestável. Mas colocar isso em prática significa declarar guerra à metrópole. A independência ela não vai vir pacificamente. De toda a América, o único lugar que considera-se que teve uma independência pacífica foi o Brasil. A independência foi proclamada pelo filho do rei de Portugal, que não é tanta verdade, porque houve diversas revoltas populares também. Mas não houve uma guerra Brasil-Portugal. No restante da América houve. Então a independência ela foi obtida através de guerra. A colônia declarar guerra à metrópole não é tão simples assim. A colônia não tem exército. Os exércitos que ficam na América são os exércitos europeus. Então são soldados da Espanha, são soldados de Portugal, que obedecem aos reis. As colônias não têm armamento para participar dessa guerra, as colônias não têm apoio financeiro para bancar essa guerra. Tá? Os Estados Unidos também não tinha, mas os Estados Unidos indiretamente a gente já falou disso, teve apoio francês. Os Estados Unidos sozinho provavelmente teria sido derrotado na Revolução. Não fosse a ajuda financeira, técnica, de soldados, de armas francesa. Os países americanos da América Latina não tinham esse apoio francês. A França estava passando por um momento de convulsão terrível. Passou por uma revolução, governo napoleônico, guerras napoleônicas, foi derrotado. A França estava se reconstruindo. Quem apoiaria os países americanos nessa luta pela liberdade? E aí é sensacional, porque você vai ter o apoio da Inglaterra. A Inglaterra que lutou contra os Estados Unidos para evitar que os Estados Unidos se tornassem independentes, de repente vai ser apoiadora dos processos de independência na América. Não só a Inglaterra, como os Estados Unidos também. Já livre, já em fase de progresso amplo, esses dois países vão apoiar, tá? Ideologicamente, financeiramente, as lutas de independência da América Latina. Tá? Não por bondade, não por caridade, ou não por espíritos iluministas de liberdade, igualdade, fraternidade, não é bem isso. Eles têm interesses financeiros. Tá? O comércio daquela época, o pacto colonial existente até aquele momento, ele definia que toda a produção americana eu digo americana não dos Estados Unidos, americana, da América, ela era entregue à colônia e a colônia fazia o comércio disso na Europa. Então, se a Alemanha precisasse de prata, ela tinha que comprar prata da Espanha. Embora a prata tenha sido retirada do Peru, ela é entregue ao rei, a coroa espanhola, e a coroa espanhola que faz o comércio dessa prata. Obviamente, se você tem um intermediário, o negócio sai caro. Se você vamos dar um exemplo bem basicão, tá? Se você vai comprar maçã, se você vai até a fazenda e você vai comprar maçã por um valor muito mais baixo, só que você não quer ir até a fazenda, então o que você faz? Você vai na feira. Essa maçã foi produzida pelo fazendeiro, foi vendida a um intermediário que vai trazer ela até o CEAGESP, o feirante vai até o CEAGESP, compra essa maçã, leva para a feira para você comprar na tua casa. Essa maçã ela passou por intermediários até chegar a você, e cada um desses intermediários vai ter que ter o lucro dele. O cara comprou 1 quilo de maçã a 10, esse primeiro intermediário não vai vender a 10, ele vai vender a 12, a 15. O feirante vai lá e compra 15, ele não vai vender por 15, ele não pode empatar, ele tem que lucrar, ele vai vender a 20. Então você vai comprar a maçã na feira pelo dobro do preço que ela foi vendida na fazenda, porque tem um intermediário. É o que acontecia no comércio colonial da América. O açúcar produzido no Brasil, ele era vendido não dos brasileiros ou dos colonos do Brasil para os ingleses, para os franceses. Ele era entregue a Portugal e os portugueses revendiam. Então esses portugueses tiravam o lucro dele, duplicavam, triplicavam o valor do que eles pagaram.
A ideia de Inglaterra e Estados Unidos é retirar esse intermediário. E qual a maneira mais simples de retirar esse intermediário? Eliminando a colônia. Que as colônias passassem a ser livres, que a Inglaterra e Estados Unidos poderiam comprar os produtos direto das ex-colônias, por um valor muito mais baixo. Então a gente troca de explorador. Ao invés de ser explorado pela metrópole, continuamos sendo explorados, só que agora por Inglaterra e Estados Unidos. Tá? Isso foi feito em toda a América, inclusive no Brasil. O Brasil abre os portos ao comércio inglês, tá? Mesmo durante o período colonial. Mesmo pertencendo a Portugal, os brasileiros já podiam vender direto para os ingleses. Foi a forma como os ingleses conseguiram convencer, aliás, a forma como o Dom João conseguiu convencer a Inglaterra a lutar contra Napoleão em Portugal, libertar Portugal de Napoleão. O que ele ofereceu em troca por essa ajuda inglesa? Ele abriu os portos aos portos brasileiros ao comércio inglês. Tá? Então foi assim que se alcançou a independência na América Latina, à exceção do Brasil. Logo após as independências, a ideia era formar um bloco de países americanos, tá, com livre comércio, uma coisa que hoje parece atual, muito moderna, mas que lá no século XVIII, no início do XIX, os países latino-americanos já tinham interesse de fazer, de criar entre eles uma zona de livre comércio, barateando as produções, facilitando as migrações, a produção, o desenvolvimento industrial, técnico e tudo mais. E aí quem vai barrar isso são justamente a Inglaterra e Estados Unidos. Tá? Eles queriam a América Latina livre, porém que não era interessante que a América Latina progredisse a ponto de rivalizar com eles. Nem com os Estados Unidos, nem com a Inglaterra. Então, livres, porém pequenos. Essa era a ideia deles, né? Livres, porém subdesenvolvidos. Em nenhum momento, aliás, Estados Unidos e Inglaterra quiseram ajudar a América Latina a se desenvolver, como impediram esse desenvolvimento. Tá? No momento das independências, a ideia das lideranças crioulas, das lideranças dos processos de independência, era transformar a América Latina num grande bloco comercial, em que os produtos fossem comercializados entre si de uma forma muito mais simples, onde houvesse troca de informações, de tecnologia. Todos os países juntos da América Latina, você teria um aporte financeiro capaz de competir com países europeus e com os Estados Unidos. Então, essa união latino-americana ela foi impedida por Inglaterra e Estados Unidos, que com muita pressão fragmentaram a América. E aí a América foi ser dividida em diversos países, como é hoje. Então toda essa quantidade de paísezinhos não existia. Tá? Ela vai ser colocada em prática, essas divisões, novas fronteiras, novos países, fragmentar a América após os processos de independência, dificultando o crescimento, impedindo que a América Latina pudesse bater de frente com os Estados Unidos e com as outras potências europeias. Tá certo? Então, a conjunção de fatores que levaram às independências americanas são esses. Tá? O sucesso dos Estados Unidos em sua guerra de independência, a insatisfação da elite crioula e da popular em geral, tá? Os processos políticos na Europa, principalmente com as invasões napoleônicas, e o apoio por interesses econômicos de Estados Unidos e Inglaterra. Tá certo? É essa conjunção de valores, aliada à liderança interessante, vou dizer brilhante, mas uma excelente liderança de Bolívar e San Martín, que vão resultar nos processos de independência da América Latina. Então é dessa forma que a América Latina se libertou das metrópoles europeias. O Brasil poderia ter entrado nessa jogada, parecia que ia entrar, mas antes que isso se colocasse na prática, o Dom Pedro I se adianta e ele mesmo faz a independência, tá? Não por coincidência, tá? Ele foi orientado pelo próprio rei de Portugal a que ele mesmo fizesse a independência antes que um aventureiro o faça. Essa é a carta de Dom João VI.
faças tu a independência antes que um aventureiro faça. Tá certo? Nós falaremos disso depois. Até mais, gente. Até a próxima aula.